né? Então, vamos lá, gente. Boa tarde. Vamos dar início aqui à aula, né? Então, qual é a primeira coisa, então, que vocês vão fazer, né? Depois de já ter esse código de hoje, nós vamos rodar lá no Colab. Por quê? Porque as bibliotecas que ele necessita para executar, se a gente tiver que instalar ela no Jupyter Notebook, agora pode demorar muito. Então, vamos rodar no Colab para ganhar tempo. Tá? Então, qual a primeira coisa que vai fazer? Baixar esse arquivo aqui, né, que é gerando dataset Pickle, binário CSV texto a partir de imagens. Então, baixou ele e tu vai copiar ele dentro do Colab. Aqui no Google Drive, tem a pastinha Colab Notebooks, tu vai jogar ela aqui dentro, tá vendo? O meu já está aqui, ó. Image to CSV, já está aqui. Beleza. Tá? Cola ele, baixa ele e joga lá. Qual é a segunda coisa que vai fazer? Primeiro, tu baixa esse zip aqui. Esse zip, tá? Ele tem a imagem de cachorros e gatos aqui. Então, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Quando você descompactar, vai ter uma pastinha IMG, Imagem Dogs and Cats. E aí você tem que olhar se tem dentro dele aqui, tem essas duas pastinhas, Cats, Dogs. Vocês viram aí? Tá funcionando direitinho? Tá. Beleza. Depois disso, o que você vai fazer? Tu vai fazer isso aqui, ó. Tu vai vir aqui no Google Drive, né? Tá vendo que o meu aqui já tá aqui dentro. Você vai vir aqui e vai simplesmente pegar essa pastinha, ó, e jogar aqui dentro. Que aí ela vai com tudo lá para dentro. Sacou? Só vai pegar isso aqui, ó. Vou repetir, ó. Isso. Não, tu vai ter que pagar a pasta de fora. IMG Dogs and Cats, que tem aquelas duas dentro. Aí é só arrastar ela e jogar aqui. E se você for olhar, ó, eu tenho aqui IMG Dogs and Cats e aqui dentro tem a pastinha Cats and Dogs, que aí eu peguei essas imagens e depois dividi aqui Dogs e Cats aqui, tá? Então, vou dar um tempinho aí para vocês conseguirem jogar lá. Conseguiram jogar lá dentro do Colab? Bacana. Agora eu vou explicar aqui para vocês, ó. Aqui no caso aqui o meu código já está aberto, basta você dar um clique duplo que ele vai abrir aqui, né? Aí qual é a moral da história, gente? Dá uma olhada para cá, galera. Qual é a moral da história desse código aqui? O que nós vamos fazer aqui? Tá? A gente tem as imagens. Tá? Naquele outro caso, lembra que a gente trabalhou com aquele Cifar 10? O que acontece? Ele, quando você dava aquele load data, ele baixava e já descompactava e você já tinha o dataset pronto. E vamos dizer que é um caso que você tem as imagens, mas não tem o dataset ainda. Aí eu vou ensinar vocês aqui como é que cria. Entendeu? Você só tem aqui, ó. Aqui, a princípio, cadê aqui? Ó. Só tem imagem aqui. Tu separou aqui para gatos, tá vendo? Aqui só tem imagem de gato aqui. E a outra pastinha, cachorros. Beleza. Mas isso aqui, ele ainda não é um dataset. O que é um dataset? É você ter todos os seus dados num único arquivo. E outra coisa, você que está olhando sabe que isso aqui é um gato. Você que está olhando sabe que isso aqui é um cachorro. Mas a gente tem que rotular as imagens.
que eu dizer? Eu vou transformar essas imagens. Lembra que naquela aula passada eu falei que uma imagem é um código numérico? Lembra que eu falei isso para vocês? Eu vou ter que transformar essa imagem para aquele código numérico e dizer se essa imagem aqui, que é um código numérico, é um dog ou é um cat. A máquina não vai adivinhar. A gente sabe. Por quê? Porra, até hoje, quantos gatos e quantos cachorros tu já viu na vida? Pô, tu sabe. Entendeu? Agora, pega uma criança de 1 ano e 2, aponta pro papai que é um gato, que é um cachorro. Porra, não vai saber, que ainda não aprendeu, ele não viu. Sacou? Então, a moral da história é essa. A gente vai ter que rotular os dados. Então, eu vou dizer, essa imagem aqui corresponde a um gato. Essa outra imagem aqui corresponde a um cachorro. Isso que é rotular a imagem. Beleza aí? Tá? Por quê? Naquele, mais uma vez, aquele do Cifar, quando você já puxava, ele já vinha rotulado. Ele já vinha rotulado. Aqui não. Eu só estou pegando as imagens e eu que vou criar o dataset. Bacana? Pegaram então a moral da história, né? Legal. Então agora vamos para o código. Deixa eu aumentar o tamanho da fonte. Tá? Então vamos lá. Aqui tem uma bibliotecazinha aqui que a gente vai usar. Ó, roda aqui a primeira. Aí, olha, nesse bloco de código aqui, não sei se vocês lembram, eu testo, né, se eu estou usando Colab ou não. Por quê? E depois eu preciso saber isso porque, olha aqui embaixo, que dependendo, ó, se eu estou no Colab, o jeito de acessar a pastinha é uma. Se eu estou no Windows, é outra. Ó. Sacou? Então eu preciso saber onde que eu estou. Se eu botar rodando ou no VS Code ou no Jupyter, na minha máquina local, tu vê, o jeito de você indicar a pastinha e tudo mais é um jeito. Se eu estou no Colab, ó, é de outro. Por isso que eu preciso saber. Tá bom? E aí, mais uma vez vindo aqui, a gente tem que rodar essa segunda célula. Para quê? Que se ele fala, se eu estou no Colab, ele monta o drive. Né? Aí ele vai pedir para vocês, que provavelmente vai estar rodando pela primeira vez, ele vai pedir aí, me dá o acesso. Eu posso acessar o drive? Então, quem rodar, aí vocês têm que apertar aí para permitir que ele acesse. Tá? Então, ok? Já rodaram essa célula? Vamos lá para gente, vocês ir fazendo junto. E uma coisa, gente, que eu aconselho a vocês, conforme a gente for fazendo, eu for explicando, você tenta comentar aquela célula. Se for o caso, ó, tu bota aqui, ó, abre aqui, ó, aqui, nessa célula faz a verificação se está usando o Google Colab ou não. Se estiver usando o Google Colab, monta o Drive. Entendeu? Vocês têm que tentar comentar o negócio, entendeu? Se eu estiver andando, ô professor, espera aí. Aí eu espero para tu comentar, acabar de comentar, cara. Entendeu? Se não, cara, porra, que aqui que o cara tá fazendo aqui mesmo. Entendeu? Tá? Aí isso aqui foi só uns testes aqui que eu estava fazendo. Se quiser, depois isso aqui pode até apagar isso aqui, essa. Se quiser, ó. Isso aqui era só um teste. É só você ver aqui que aparece aqui, ó. Tá vendo? Igual uma lixeirinha. Essa ali pode apagar ela, se quiser. Aí, aqui, ó, o que eu estou fazendo aqui? Ó. Aqui. Né? Tá pegando mais algumas bibliotecas. Esse aqui é para listar o diretório.
e tenho aqui para carregar a imagem e transformar a imagem num vetor. Tá vendo? Load image, carrega a imagem. Isso aqui é o image to array. Tá vendo? Se tu, no caso do Colab, tu põe a imagem, ele te diz, ó, converte uma imagem para um vetor NumPy, tá vendo? Ele explica aqui, ó. Tá vendo? Ele te explica aqui o que é. Tá? Bom, aí aquela coisa igual eu falei para vocês, né? Qual é o diretório principal? Imagem dos dogs and cats. Qual é o diretório dos cachorros? Cats, dogs e cats, né? Eu estou dizendo qual o diretório que está a pasta do cachorro e gato. Aí você vai lá, professor, e se eu tivesse um monte? Aí você tem duas opções. Dá uma olhada para cá, galera. Ó. Professor, e se eu tivesse duas opções? Quer dizer, se eu tivesse por exemplo, tivesse umas 300 pastas aí, dog, cats, birds, horse, sei lá, tivesse uma pancada. Uma primeira opção eu vou botar aqui, escrever um diretório para cada um. Outra opção seria o quê? Eu ver dentro desse IMG Dogs and Cats todos os diretórios que eu tenho. Aí eu crio uma lista com o nome dos diretórios. Beleza? Então eu ia ter um diretório dogs, eu ia ter um cats, eu ia ter um horses, outro birds e por aí vai. E aí, como eu não sou bobo, eu já sei o quê? Que o nome desse diretório vai ser depois o rótulo que eu vou usar, porque ele vai indicar para mim que o quê? Que dentro daquela pasta só tem imagens do nome que está ali naquela pasta. Então, eu vou usar o nome daquela pasta como rótulo. E aí, depois, aqui vocês vão ver que depois eu vou entrando pasta por pasta e carrego as imagens, aí eu vou percorrer essa lista que está o nome do diretório, carrego e já sei que o nome do rótulo daquelas imagens é o nome daquela pastinha daquele diretório. Pegaram mais ou menos a moral da história? Por quê? Porque aqui, como tem dois, eu posso fazer manual. Igual eu falei, se eu tivesse 300. Puta, imagina você escrever 300. Entendeu? Aí eu já estou falando para vocês como é que pode fazer. Uma atividade que vocês podem fazer, que é simples, tudo bem, tem dois, eu vou automatizar isso. Em vez de eu ter que botar o diretório na mão, ele lê, e aí só dois, aí fica fácil até de você ir testando e vendo. Se funcionar para dois, depois for 300, funciona. Né? Tá vendo? E aqui, se não tiver no Colab, é de outro jeito. Aí, aqui, a princípio, ele está setando o número de imagens para 30, porque, a princípio, eu já sei. Aí, uma coisa que também pode ser feito, tá, é eu entrar nessa parte e contar, né, quantos arquivos tem, imagens tem em cada pastinha e somar e saber qual é o número de imagens. Tá vendo? Aqui eu tenho o número total de imagens. Aí você vê, eu tenho um vetor aqui que vai guardar as imagens e o outro os rótulos, que aí vai me dizer se aquela imagem é dog ou é cat. Tá? Aí, aqui só tem um detalhe, porque o que acontece? Eu, no caso aqui, eu já sei que a imagem é 100%. Quer ver, ó? Rapidinho aqui. Vou pegar uma aqui, qualquer aqui, ó. Ó, vou abrir com Paint mesmo. Aqui, ó. Se você ver aqui, ó, ela vem certinho aqui no 100, tá vendo aqui, ó? Como é que eu fiz isso aqui? Eu peguei a imagem normal e redimensionei, que a gente pode pegar, cadê aqui? Aqui, ó, você pode redimensionar ela e bota o número de pixels que você quer, ó.
Tá vendo? Você vê que ela já é 100%, no caso aqui está 100%, tá vendo? Se você tivesse uma imagem maior, que na verdade foi isso que eu fiz, aí eu redimensionei elas todo para 100% para não ocupar espaço demais. Tá? Mas se você tiver dúvida, daqui dá para ver, tá vendo? Tu vê que ela está 100%. Tá beleza? Tá? Até ela te diz aqui, ó, 100% pixels. Tá vendo aqui, ó? Ela te diz aqui, ó. Tá? Então, para vocês saberem da onde que eu tirei, cadê aqui o código? Aqui, o 100%. Agora eu vou fazer aquela pergunta ordinária. O que é esse 3? Opa, exatamente. São os 3 canais de cores. É o RGB. Você deu para perceber que as imagens são coloridas, né? Então, eu tenho que... Se ela é 100 de largura, 100 de altura e colorido 3. Legal? Se fosse preto e branco ou tom de cinza, 1. Tá? Oi. Isso, exatamente. Aí, no caso, que você vê, é uma matriz multidimensional, que é o quê? É o número de imagens vezes as dimensões e o número de cores, né? Tá? Beleza. Agora, tá vendo? Aqui eu vou criar um data frame para armazenar os dados e depois salvar no arquivo. Então, eu criei esse result aqui como um data frame, que ele tem 2 colunas. Uma coluna é a imagem, onde que vai estar o que? O vetorzão do caramba lá da imagem. Tá? E o label, que é o rótulo. Que aí eu vou dizer o quê? Se é cachorro ou se é gato. Tá? Então, esse meu dataset, a princípio, só tem 2 campos. Um, que é a imagem, que vai estar um código numérico lá que representa a imagem, e label, que aí eu vou dizer, essa imagem é gato ou é cachorro. Tá? Depois eu vou jogar. Primeiro eu criei o dataset, ele está vazio aqui, né? Ele vai estar vazio. Tá? É que eu estou explicando o código primeiro antes de rodar. Ele está vazio. Então, eu teria um dataset, uma tabela que a princípio está vazia, que ela só tem, eu sei que o cabeçalho dela, que ela vai ter 2 colunas, e quantas linhas que vai ter? Vai ser o número de imagens, né? Então, esses 2 coluna, imagem, image e label, e depois eu vou botar as linhas nela. A princípio, ele não tem linha nenhuma ainda. Tá? Então, vou rodar aqui. Beleza. Agora, ó, eu vou fazer aqui, load o dataset de dogs. Eu faço, então, que o diretório é o diretório dogs. Então, se a gente lembra que o diretório dogs, ele já vai me pegar image, dogs, enquete dogs. Beleza? Tá? Aí, ele faz aqui, ó, para esse listdir aqui, se eu pego esse atributo name, ele me pega o nome de cada arquivo. Tá vendo que eu botei o mouse aqui em cima? É porque a última vez que eu rodei, o diretório era o cat, né? Primeiro eu rodo dog e cat. Mas você vê que ele mostra o nome do arquivo. Tá vendo que eu dou cat 15? Por quê? Porque aqui embaixo eu peguei o diretório cats e o último foi o cat. Por isso que apareceu, tá? Então, esse name aqui é o nome do arquivo lá, daquele diretório, que a princípio é o dogs. Bacana? Aí, a mesma coisa. Se eu estou no Colab, o nome do arquivo é o quê? Aquele diretório / nome. Se eu estou no Windows, né? Tá? Aí, o que ele faz? Ele load image, carrega a imagem, file name, né, com que eu peguei o nome e botei
aqui para ter o caminho direitinho. Aí ele carrega ela, que aí eu sei, ó, target size, que eu sei que ela tem 100 de largura e 100 de altura. Tá? E aí, aqui, o que ele está falando? Ó, converte os pixels da imagem para vetor. Tá? Então, em vez de ela ser agora um retângulo, ele fez ele linearizou aquela figura, fez uma tripona dela. Tá? Beleza? É isso que ele vai fazer. Tá? Aí, aqui, ele vai fazer um reshape dela, da imagem, né, para o modelo. Aí, o que acontece? Ele pega aqui shape 0, shape 1 e shape 2. Então, shape em inglês é forma. Então, o shape 0 dele é 100, o shape 1 é 100 e o shape 2 é 3. Porque como a imagem é colorida, ela tem 3 dimensões, né? Beleza? Tem o quê? A altura, largura e a profundidade, que é as 3 camadas de cor, RGB. Legal? Tá? É isso que ele está fazendo aqui. Aí, eu sei o quê? Que, nesse caso, eu não estou pegando diretório de dogs, então o label é dog. Tá? Tá vendo? O rótulo da imagem. Aí, ó a brincadeira que eu estou fazendo aqui. Você viu que eu comecei o conte com 0? Né? E aqui, ó, cadê? O image, né? Eu já botei ele já no formato. Aí, ele pega o quê? O images 2 na posição conte recebe image. Aí conte recebe conte mais um, e aí eu dou um append naquele images, que é a lista de imagens, aí eu dou um append naquela imagem. E dou um append aqui no label. Então, aí eu vou ter lá aquela matriz, aquele bichão lá, e digo, ó, esse bagaço aqui que está numérica, essa matriz doidona aqui, é dog. Aí eu vou criando uma lista com isso. Entendeu? Eu vou criando uma lista com isso. Aí, é óbvio, tá, gente? Que isso aqui, como isso aqui é pequeno, né, vai caber na memória. E se isso aqui fosse, eu tivesse, sei lá, 1 milhão de imagens de cachorro, não ia caber na memória. Aí, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que fazer, por exemplo, eu acho que 100 cabe. Aí eu leio 100, faço essa brincadeira, jogo lá aqui. Leio mais 100, jogo aqui na lista, jogo para o arquivo. Leio, entendeu? Porque se você tiver, por exemplo, 1 milhão, não vai caber na memória do computador, cara. Não vai caber. Tá? Aí você tem que... Uma forma, vamos dizer assim, tranquila de você fazer seria isso, né? Você sabe qual é a quantidade e vai fazendo, sei lá, eu acho que 100, sei lá, 1000 cabem. Então, se eu tenho uma máquina aí boa, 32 gigas, 1000 eu acho que cabe, eu vou lendo de 1000 em 1000. Eu leio 1000, fiz essa brincadeira, tá vendo que aqui embaixo, depois, ó, ele salva. Então, eu já salvo. Qual é a vantagem que ele faz? Que aí você pode ir dando, que ele vai fazer, ir dando, como se fosse um append lá, conforme você foi salvando, aí vai acumulando. Entendeu? Como aqui é pouco, eu meto tudo na memória de uma vez e pronto. Tá? Mas porque eu estou falando essas coisas para vocês, porque vai que tu pega um negócio que tem milhares de imagens. Né? De repente, não vai caber na memória. Aí você pega de tanto em tanto e vai salvando lá. Beleza? Tá? Então, aí ele faz a mesma coisa aqui para os gatos. Tá vendo? Carrega a imagem, transforma para o vetor, dá o reshape. Agora o rótulo é gato.
Então, você vê, ele faz um label, duas listas imensas de imagens e rótulos, que aí vai estar óbvio, como são 30, né? Os 15 primeiros são gatos e os 15 depois são... Quer dizer, os 15 primeiros são cachorros e os 15 últimos são gatos. Tá? Então, ele fez uma lista só com os dois. Aí, igual eu falei, se eu tivesse milhares de imagens de cachorro e milhares de gato, pô, eu fazia só do cachorro e já salvava, depois só de gato e depois salvava. Não juntava tudo num só. Aí, o que eu fiz aqui? Eu atualizo o data frame, tá? Por quê? Lembra aqui, o data frame eu criei aqui em cima. Cadê ele? Na outra célula, aqui. Cadê meu pai? Aqui, results, que tem a coluna image e label. Aí, o que eu faço aqui? Eu simplesmente pego na coluna image e coloco aquela lista images naquela coluna. Aí eu criei o quê? Aquela primeira coluna, preenchi com 30. Beleza? E depois eu faço labels, que tem 15 dog e 15 cat, aquela lista eu jogo ali. Aí o data frame está todo preenchido. Tá? Vai ter 30 linhas. Beleza? Aí, olha só, gente. A primeira forma que eu salvo os dados é esse aqui, results, que é o data frame, to pickle. O que é esse pickle? É um formato binário, o CSV texto puro. É óbvio que o binário, se você for abrir, você não vai entender nada. Contudo, ele fica menor e o acesso também é mais rápido. Que é um formato... Lembra quando vocês programaram em C, lá em C? Você tinha como salvar o arquivo lá em formato texto ou binário, lembra? Não é? Que tinha isso lá? Então, o formato texto, tu abre e lê e consegue entender. Só que ele costuma ficar bem maior. Já no formato binário, se tu abrir, tu não entende nada. Contudo, ele é menor e o acesso é mais rápido. Tá? Tanto na escrita quanto na leitura é mais rápido. Tá? Você queria perguntar? Isso, no caso desse do Pickle, é em binário. Vendo? Se tu botar aqui, cadê aqui, Aqui, Tá vendo? E um legal que esse Pickle, ele tem até, se vocês depois até quiserem estudar e tal, ele tem a opção até de compressão. Entendeu? Aí, quer dizer, é óbvio, o arquivo vai ficar menor, mas só que tu vai gerar um overhead, tanto na hora da escrita quanto na leitura, né? Tá? Aí, quer dizer, se for um caso que você precise transmitir aquele arquivo Pickle pela internet, aí de repente vale ter a compressão. Que o tempo que tu vai ganhar na transmissão compensa o overheadzinho de você compactar e descompactar na hora de ler do outro lado. Tá? Mas no nosso caso aqui, que é local, não compensa, né? Tá vendo? E ele faz aqui, tá vendo? Ele implementa um write binário. Tá vendo? Aqui é bom que ele já até diz pra gente aqui. Tá? Então, ele salva o arquivo com binário. Tanto é, file, dogs and cats, pklc. Peraí, eu não sei se eu rodei as outras. Essa aqui eu rodei? Deixa eu rodar de novo, tem problema. E aí, se tu rodar essa célula aqui, se tu olhar lá no teu Google Colab, tá? Aqui, tá vendo que ele até demora um pouquinho mais para rodar, porque ele fez no formato binário. Se tu olhar lá... Uai, peraí. Ah, não, eu rodei a célula errada. Ô, meu pai. Esse aqui é CS. Cadê? Cara, peraí,
Peraí. Ah, aqui, ó. Isso, é aqui. Né? E aqui, né, aí ele salva no formato binário. É porque eu devia ter botado isso aqui numa outra célula aqui. É que aqui eu estou transformando as imagens para um formato texto e salvo ela no CSV. Né? Tanto é que se você olhar lá, ó, no Colab, aqui, ó, Dogs and Cats, se eu clicar aqui, ó, quer ver, ó, cadê que tem aqui para acessar detalhes? Você vê que ele foi gerado agora, ó, aí, ó, por mim, tá vendo? Cadê aqui? Era para ter a data e hora aqui, cadê? Será que aqui? Ah lá, ó. Agora, ó, 15h54, que foi agorinha. Tá vendo aqui a hora? Ó? Ele diz que, como eu já tinha rodado antes, tinha uma antes, agora foi outra depois. Você viu? Então, foi agorinha mesmo. Então, você vê que ele gerou o tanto o CSV quanto o PKL. O CSV, como é CSV, tu vai conseguir ver. Agora, o PKL não, que está no formato binário. Tá? Oi. Em qual, me diz mais ou menos em qual linha que é aqui. Pois agora eu não me lembro aqui. Deixa eu ver se aqui viu. Deixa eu ver se tem. Mas engraçado, eu acho que aqui tinha como mostrar o número da linha. Hã? Aqui? 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 Esquisito, cara. Mais alguém deu erro? Será que é porque você não rodou a célula de cima? Roda a célula anterior primeiro e depois roda essa para ver. Eu estou achando que foi isso. Você não rodou a anterior. Aí o conte deve não ter sido declarado, aí deu pipoco. Então, peraí que eu vou dar uma pausa aqui na gravação e vou ver aí contigo. Peraí. Beleza. Bom que a gente... Tá vendo? Como qual foi o problema dele? Que tinha um diretório dele lá que tinha algumas imagens que estavam duplicadas, não sei por quê. Aí tinha mais que 30. Por isso que, de repente, vale a pena fazer daquele jeito que eu falei. Você vai em cada pastinha, conta quantas tem, aí esse problema não ia acontecer. Mesmo que tivesse duplicado. Tá? Bom, então vamos continuar. Agora, oi, por que essa tela fez isso? Hã? Deve ter sido o cabo aqui. Ah, voltou. Então, o que eu estou mostrando agora aqui para vocês? É aumentar aqui. Agora aumentou. Aqui nesse tamanho aqui, tá bom. Tá vendo? Lê os dados do arquivo Pickle. Como é que eu leio aqui do binário? Então, é bem tranquilo. Ó. Eu dou aqui, ó, read Pickle, tá? Indico qual é o arquivo, né? E ele lê o binário, e quando eu venho aqui, eu já tenho o data frame todo montado de graça ali para mim. Ó, é simples demais, cara. Entendeu? Aí, ó, ele diz aqui arquivo lido, aí aqui descrevendo o dado, aí mostra aqui os 10 primeiros e os 10 últimos exemplos do dataset. Vamos lá? Ó. Aí mostrou aqui, tá vendo? Ele lembra, ele diz aqui, ó,
eu tenho 30, né? Tá vendo? Não tem nenhum dado faltante. Aí mostrando aqui, ó, os 10 primeiros. Aí que eu falei que ele transformou tudo para numérico, tá vendo? Para numérico, né? E dog. Então, os 15 primeiros é dog, né? E aí, ó, os 10 últimos, aí, cat, né? Porque são 15 gatos, 15 cachorros, 15 gatos, né? Tá? Beleza? Tá? Tanto é que você vê, ó, como ele tem 3 colchetes aqui, tu vê que ele transformou numa matriz tridimensional mesmo, né? Tá? Aí, olha só o que vai fazer aqui. Eu peguei aqui, ó, transforma os dados da imagem para a forma correta. Por quê? Que eu fiz essa transformação que eu quero mostrar ela na tela para vocês. Ó, eu criei esse vetor aqui de esse trem X, que vai ser uma matrizona, né, que vai ter 30, 100, 103, e aí eu leio o dado, 1, 2, 3, tá, e dou o reshape nele daquele formato, 100, 103. Ué, mas o que eu não tô... Rapaz, mas esse cabo tá muito afrescalhado, esse cabo aqui. Pelo amor de Deus. Aí ele reconverte e bota dentro desse train X aqui, ó. Rodou. Aí, lembra aqui que a gente está fazendo aqui? Eu estou convertendo de inteiro para float, né? Então, aí eu pego e estou fazendo aqui, dividido aqui por 255. E aí, olha só que legal agora. Eu pergunto... pera, eu não rodei, né? Acho que essa aqui eu rodei. Vou rodar essa aqui de novo. E aqui eu pergunto, ó, quantas imagens você quer mostrar? Aí, o máximo, 30, né? Aí eu leio aqui. E aí, o que eu faço aqui? Ó, que legal. Eu pego a quantidade que eu quero. Aqui eu estou delimitando o tamanho da figura que ela vai aparecer. Ó. Aqui. Tá vendo aqui? Ó, 2 por 2. E eu dou image show nela e ela vai mostrar. Quer ver? Ó? Vamos rodar. Ó, se eu boto aqui, ó, quantas que quer mostrar? Se eu botar 30, ele vai me mostrar todas. Ó. Tá vendo? Aí ele carrega, ó. Cachorrinho, tá vendo? Primeiro os 15 cachorros, tá vendo? E depois os 15 gatos. Tá vendo? Aí ele mostrou os 15 gatos, só que no formato lá do Pickle. Isso é só para vocês verem, cara, que eu tô puxando do arquivo mesmo, para mostrar que realmente ele salvou as imagens lá. Tanto é que você vê aqui, ó, aqui em cima, ó, você vê, ó, ele leu aqui data, e você vê que lá em cima era a tabela. Aqui, ó, é data, aí, ó, você vê que aqui, ó, eu pego de data o campo image, né, e trabalho. É bacana? Você vê que, para mostrar que realmente ele pegou as imagens lá, do Pickle. Agora, que dá mais trabalho é trabalhar com o CSV. Eu mostrei o CSV, cara, só por mostrar que na prática mesmo, imagem, pô, tu vai trabalhar em binário, cara, porque, putz, igual eu falei, primeiro que vai ficar grande pra caramba. Tanto é, ó, olha lá, vamos voltar aqui rapidinho, ó, no Colab, quer dizer, no Google Drive, vamos ver o tamanho, ó,
3.4 o binário. Vamos ver o texto. 4.4. Aumentou 1 mega. Isso porque são só 30 imagens, já deu 1 mega a mais. E olha que são imagens pequenas, 100%. Entendeu? Agora, se tu põe um monte, vai ficar muito maior. Tá? Então, isso é para mostrar para vocês. Eu botei aqui para vocês verem que dá para fazer. Mas, na prática, nós vamos trabalhar o quê? Com um arquivo no formato binário, no Pickle. Tá? Porque não vale a pena. Primeiro, que se bota no formato texto, tu vai abrir aquela porcaria, tu não vai entender nada mesmo. Porra, vai estar uma matrizona bruta, de número lá, bagaceira. É a mesma coisa. É praticamente como se tivesse em binário. Né? Uma sequência de números. Porra, e aí? Tá? Então, não quer dizer muita coisa, não. Então, é melhor, na prática, a gente trabalhar com os dados no formato binário. E aí, aqui, ó, agora ele vai ler no formato aqui CSV, leu. Aqui eu botei isso aqui, nem precisava, ó, só botar aqui para você ver aí, ó. Dá um mundaréu de número, e aí? Não tá querendo me dizer nada aí. Um monte de dog, cat, escambau aí. Você só tá vendo um monte de número aí que não serve para nada. Né? Aqui, ó, eu vou limpar os dados da imagem salva como string. Aí aqui eu tive que fazer umas gambiarra aqui, por isso que enquanto que no binário não precisa, que você tem que fazer essas gambiarra. E aí, o que ele faz agora? Ele pega aquele texto e dá aqueles matrizes, aqueles números, e dá o reshape nela para ficar na dimensão que tem que ficar 100, 103. E aqui ele faz aqui, mais uma vez, a conversão, faz aquela divisão lá por 255, para converter para float. Agora a gente faz aquele mesmo código que fez antes, ó. Quero mostrar as imagens. Se eu mostrar 30, você vai ver que vai mostrar as mesmas 30. Quer ver? Ó? Aí, ó. Tá vendo? Olha lá, os mesmos. Trenzinho lá, tá vendo? Beleza? Então, qual foi, mais uma vez, a moral da história disso aqui? É porque, igual naquele do Cifar 10, você já pegou um dataset pronto. E se você fizer um trabalho, eu te peguei um monte de imagens e eu quero classificar. Como é que eu vou criar um dataset a partir disso? Mostrei aqui para vocês como é que faz. Tá? Como que eu faço o dataset a partir das imagens puras. Eu crio o dataset mesmo. Tá? Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos dar só um intervalinho só para esticar a perna. E aí, daqui a pouco, eu vou botar um outro código que é para trabalhar com a Deep Learning em cima a rede convolucional em cima desses dados aí. Tá? Então, a gente só dá um breakzinho, aí daqui a pouquinho a gente volta. Bom, gente, então agora nós vamos ver aqui, que eu botei aqui no AVA, né? Essa rede convolucional aqui, para classificar lá o dog and cat. Beleza? Bom, então, olha aqui que eu vou dar uma explicada aqui no código. Então, aqui é aquele básico, né? As bibliotecas. Né? Então, a gente roda aqui, né? As bibliotecas. Né? Aqui é aquela velha lá para ver se para acessar lá o Colab.
Vai dar até um tempinho aí para vocês rodarem e funcionar. Né? Aí aqui, a princípio, a gente está trabalhando aqui com CSV, né? Tá? Então, aí ele lê, aí eu tenho aqui quais são as dimensões dele, né? De 1, 2 e 3, né? Tá? Esse load CSV aqui que ele vai carregar, tá? O arquivo de dados, né? Então, aí você vê que ele tem aqui, o TAM é o número de linhas de dataset, que ele vai pegar aqui, né? O número de classes, ele vai pegar aqui, ó. Olha só que interessante, ele vê que vê quais são as classes únicas, né? Então, quando ele lê aqui, ó, ele lê o dataset aqui, tá? Lê o dataset. Aqui ele faz o quê? Pega o tamanho desse dataset. Aí a gente vai ver que o caso vai ser 30, né? Aí aqui ele faz o quê, ó? Classes recebe data label unique. Então, esse classes aqui vai ser uma lista que vai ter os labels únicos, que no caso é dog e cat, né? Que é o label único, por isso que está aqui, ó. Dessa coluna, eu quero os valores únicos. Aí eu tenho um monte de dog e um monte de cat. Os únicos dog, cat. Então, isso aqui vai ter uma lista aqui dentro de classe que vai ter os valores únicos dog, cat dessa coluna label. E aqui, número de classes, é só eu saber len, né, que é o tamanho, o número de elementos aqui, classe. Se é 2, o número de classe vai ser 2. Tá vendo? Aí ele pega automático aqui. Aí aqui ele faz como SSV, ele peguei lá aquele código, ele faz aquela brincadeira lá para limpar aquela bagaceira toda. E aí, aqui, né, ele está fazendo o que aqui? Se você for ver, cara, basicamente eu juntei, eu peguei aquele código que estava lá do image CSV aqui, ó. Quer ver aqui? Cadê onde que eu leio o arquivo CSV? Quer ver, ó? Aqui, ó. Eu fui pegando, fui botando um trem embaixo do outro. A única coisa que tem diferente aqui, onde está 100, 103, eu botei DIN 1, DIN 2 e DIN 3. Se você for olhar aqui, ó, aí, ó, é a mesma coisa. Ó. Aqui, dtype, float para mudar. Opa, cadê? Né, que ele muda para float aqui, tá vendo? Mesma coisa, ó. Só que botei DIN 1, DIN 2 e DIN 3. Se você olhar aqui, ó, é a mesma coisa. TAM, len, data, image aí, ó, tá vendo? A mesma coisa. TREN-X, NP1, você vê, ó, a mesma coisa. Tá? Tá vendo? Peguei a mesma coisa. A única coisa que eu tenho que fazer aqui, que como nós estamos trabalhando agora, nós vamos classificar a Deep Learning, como a gente já falou, ela não trabalha com texto, ela trabalha com números. Aí eu tenho que converter. Onde que a classe, aqui, ó, dog, tá vendo? Eu crio uma outra coluna, classe, onde que é dog, ele põe 0, onde é cat, ele põe 1. Tá? Porque não vai trabalhar com dog e cat, vai trabalhar com números, tá? Ok? Tá vendo? Aí ele diz, até bota aqui, ó, dataset output, ele recebe só o dada classe aqui, que é 0 e 1. Né? Tá vendo? Que ele bota até aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Do 0, ele tem 15 no 0 e tem 15 aqui no 1. Legal? Tá vendo? Ele botou lá, count 30. Tá vendo? Ó? Mínimo é 0, o máximo é 1. E a média é meio. Né? Aí o número de valores únicos, 2, que é dog e cat. Tá vendo? ISNA, tem algum em branco? Não. Tá vendo? 0. Até legalzinho que ele mostra essa brincadeira aí pra gente. Tá? Então, esse parte que o load CSV está fazendo isso.
A gente roda. Aqui, prepare input. O que eu estou fazendo aqui? Simplesmente continuação aqui, ó. Só isso aqui, ó. Aí, preparando. Aí, esse não é exatamente o que está aqui. Tá? Eu só dividi em pedacinhos. E ali está tudo contigo, eu fiz uns módulozinhos. Só isso. Aqui, isso aqui a gente tem naquele do Cifar, que é aqui, split dataset. Então, ele divide em treino. Lembra que a gente em dados de treino e dados de teste. Tá? Então, aqui eu botei esse teste ratio, né, que é 20% para teste. Logicamente, vai ficar 80% para treinamento. Então, quantos que vai ter para teste? Se eu tenho 30 vezes 0,2, vou ter quanto? 6 para teste e 24 para treinamento. Aí aqui, peraí, eu não rodei aqui. Aqui eu especifiquei o modelo aqui da rede neural. Então, quais são os parâmetros que eu venho aqui? DIN1, DIN2 e DIN3, que é isso aqui vai definir minha entrada, né? Aí, ó, se você for olhar aqui, ó, na primeira camada, olha para cá, ó. Espera aí, calma aí. Aqui, ó. Ó, input shape. Shape é forma, input entrada. Qual é a minha forma da entrada? DIN1, DIN2 e DIN3. 100 por 100 por 3. Beleza? E aqui embaixo tem o quê? Na última camada, que é onde que vai dar o resultado, tá aqui, ó, num classes. Que no caso vai ter 2 neurônios só de saída. Um aqui que é dizer que é dog e outro aqui para dizer que é cat. E nesse meio aqui eu ponho do jeito que eu quiser, ó. Camada convolucional, dropout, max pooling, aí fica, eu faço como é que eu quiser. Que tem nesse... Ó, lembra que eu falei? A única coisa que a gente tem pré-definido na rede neural é o quê? É qual vai ser minha entrada, né? E quantos neurônios eu tenho na minha camada de saída. Agora, o que está ali no meio é problema teu. Eu quis botar de jeito aí. Lembra na aula passada, aquela que a gente ficou brincando lá? A gente bota camada, tira camada, muda número do dropout, muda neurônio, muda... Aí, meu, é função tua ficar malinando ali, testando, para fazer esse trem funcionar. Tá? Só checando se eu estou gravando mesmo. Tá? Aí é problema teu. Ficar testando aí para ver se esse negócio vai funcionar. Beleza? Aqui é só se quiser desenhar aqueles gráficos de treinamento para acompanhar o treinamento e teste. Aqui ele roda, né? Então, aqui, o que ele está fazendo aqui? Está vendo? Load CSV, prepara a entrada, divide o dataset, define o modelo. Aqui eu defino o early stop e o model checkpoint. A gente já viu isso na aula passada. Aqui botou batch size, botei pequenininho em 3, porque só tem 24 dados, né, para treinar. Épocas eu botei 100. Aí ele mostra aqui, em summary, né, a arquitetura lá da rede, e aqui fit, ele realmente executa o treinamento. Tudo bem, esse pedaço é igual aquele que a gente viu na aula passada. Aqui, model evaluate, ele avalia nos dados de teste para ver a precisão, né? E aqui, peraí, eu não rodei, né? Peraí, galera, desculpa aí, que eu acho que eu não rodei aqui. Aí roda, tá? Tem que rodar as células. Aí roda. Aí aqui que vai ter, tá vendo? Os principais parâmetros do sistema. Então, eu estou dizendo qual é o arquivo, as dimensões. Aqui o número de linhas inicialmente é 0, o número de classes inicialmente é 0, porque eu ainda não li, né? Entendeu? Aí, e aí, quais são efetivamente as classes? Aí, ó, aí eu pergunto aqui, digita 1 para treinar ou 2 para testar. Aí, se você der treinar, ele chama run harness, que é esse aqui em cima, que vai
fazer? Lê o arquivo, prepara, divide, define o modelo, aqui early stopping e o model checkpoint, e treina e avalia. Já depois, se a opção for 2, o que ele faz? Ele lê o dataset, prepara a entrada, divide e depois ele pergunta aqui qual o número da imagem que você quer identificar. Aí ele passa aqui, ó, Model Predict. Aí manda a imagem lá para dentro. Manda a imagem lá para dentro. Aí ele diz qual que é, tá vendo? Desse resultado aqui, ele pega para ver qual que é, se é o quê? Porque, por exemplo, como eu tenho 2 classes, qual vai ser o quê? Ou 0 ou 1. Só tem 2, né? E aí ele diz, tá vendo? Classes qual? Porque lembra, a lista classes só tem 2 elementos. O 0 é dog e o 1 é cat. Entendeu? Aí ele diz qual que é e mostra a imagem aqui pra gente. Aqui, tá? Primeiro, então, a gente vai rodar aqui. Nós vamos primeiro treinar. Então, ó, para treinar, tá? Vamos treinar o bicho. Aí ele mostra aqui, ó. Tá vendo? Mostra o sumário aqui do modelo e tal, e tá treinando. Tu vê que aqui, ó, o meu aqui eu acho que já até acabou. Já acabou. Já deu o early stopping aqui. Hã? É porque depende do número aleatório que gerou. Entendeu? Aí a gente roda aqui de novo, depois bota para testar. Quer ver? Aí pergunta, indique o número. Como eu acho que a gente lá só tinha 6, eu vou botar aqui, por exemplo, 0. Né? Aí, peraí, é por causa da linha aqui. Tipo, peraí, só um pouquinho. Deixa eu puxar para cá. Tá vendo? Esse aqui, ele errou. É porque eu tô achando que nessa rodada ele foi mal. Tá vendo? Quer ver? Ó? Deixa eu botar um outro aqui, ó. 3. É porque eu acho que nessa rodada aqui, por acaso, eu acho que ele foi muito mal. Quer ver? Ó? Vão interromper. Eu vou rodar ele de novo para ele treinar de novo. Eu acho que ele foi muito ruim. Quer ver? Ó? Ele deu aqui, tá vendo? Ele tá 0, cara, ainda foi ruim. Engraçado, cara, eu rodei uma agora há pouco. Tá vendo aqui, ó? Ele tá te dando aqui a precisão aqui, ó. Que ele achou. 66 está muito ruim. Vamos rodar de novo. Vamos ver se ele vai achar uma melhor. Deixa eu botar aqui um. Vamos ver se ele vai achar uma melhor. É que dependendo de como que ele faz, ele ficou... Vamos ver se ele acha uma melhor. Hã? Tá. Que na vez, teve uma outra vez que eu rodei que ele deu 83. Deixa eu ver aqui se eu consigo chegar lá também, dar sorte de chegar lá no 83. E, vamos ver. Deixa eu tentar uma brincadeira aqui. Deixa eu ver se com essa brincadeira aqui eu consigo garantir isso. Só um minutinho. Train Test Split aqui. Engraçado, cara. Peraí, deixa eu fazer um teste aqui. É porque a Jéssica, sabe por que a Jéssica dá esse problema? É que ele tem que estar com pouco dado, entendeu? Aí costuma dar esse problema.
às vezes, de ter que contar com a sorte. Porque, cara, tem só 24 imagens, né, cara? Muito pouquinho, né? Deixa eu ver se... Vou testar aqui um negócio, vamos ver se agora se vai ficar melhor um pouquinho. Ah, consegui, ó. Agora melhorou. Olha lá, deu 0,83 aí, ó. Já melhorou. Agora, quando eu for... quer ver? Deixa ele parar aqui, aí eu vou testar. Você vai ver, ó. Agora deu, ó. 83 são 33, pô. Ah, melhorou. Agora você vai ver, ó. Quando eu for testar, ele vai dar uma margem agora bem melhor de acerto. Quer ver, ó? Agora, ó, vou botar a imagem 0. Quer ver, ó? Ah, isso aqui ele errou. Tá vendo? Ele disse que é um cachorro, é um gato. Vamos ver. Uai? Cadê aqui? Ah, porque aí depende de como ele... Oh, droga. A minha... Aqui, 2... Ó, deixa eu botar aqui. A imagem 1. Uai? O meu ficou doidão, ó, nem mostrou a imagem aqui. Ah, tá vendo? Aí esse aqui, ele acertou. Tá, que aí depende lá do... Se você conseguir treinar lá e dar uma margem boa de acerto, entendeu? Aí, vai. Agora, antes da gente terminar, qual é a moral da história aqui? Tem uma estratégia, tá? Que, por acaso, se você tiver poucos dados igual aqui, tá? Uma estratégia que tem para melhorar, aumentar o número de imagens, é fazer aquilo que eu já falei para vocês, esse data augmentation. O que é o data augmentation? Tu pega uma imagem e gera 10 imagens diferentes a partir dela. Uai, professor, como é que é isso? Pega a imagem, dá zoom in, né? Outra dá zoom out, noutra tu rotaciona para um lado, outra rotaciona, outra você translada. Aí gera. Pega uma outra imagem, aí você aumenta o dataset. Sacou? Isso é uma forma de você melhorar. Se vocês tiverem dúvida, por exemplo, data augmentation, é só vocês botarem aqui, ó, vai lá, Google, aqui, ó, como fazer data augmentation. Aí você vai ver, tem, tá vendo? Aí, o que é essa técnica e como usar, tá? Então, a gente tem, pode fazer isso, tá? Utilizando técnicas de data augmentation em imagens. Cara, então, você pode brincar com isso. Por quê? Que aí é para evitar esse tipo de coisa, igual está acontecendo aqui, cara, porque a gente só tem muito pouco dado, né? Entendeu? Aí você tem que contar com a sorte dela dar igual aconteceu ali com a colega dele dar, tá vendo? O meu... Opa, agora eu dei sorte, olha lá. 83 aí, ó. Agora eu dei sorte. Mas o problema, eu vou ficar contando com a sorte? Um cientista top, hein? Qual é o fundamento da tua ciência? Sorte. Se eu tiver sorte de dar um valor bom, aí tá... Porra, cara, você não pode contar com isso. Entendeu? Então, qual é uma forma de você garantir que você vai obter bons resultados? Você usa esse data augmentation.
nas imagens. Porque se eu tenho pouca, eu artificialmente aumento o meu dataset. Então, tu pega uma imagem, eu gero 10 outras fazendo essas brincadeiras de data aumentation. Pego outra, gero mais 10. Pego outra, gero mais 10. Se eu gerar 10, eu tenho ali 15 de cada um, em vez de 15, eu vou ter 150. Oi? Caraca, bro. Isso aí. Pô, joga na Mega, hein, bicho? Joga na Mega que tu acertar, hein? Deu 100%? Entendeu? Então, qual é uma forma de você não contar com a sorte? É, por exemplo, no caso, por exemplo, de imagens, você fazer esse data augmentation, tá vendo? Só tu vai, como fazer data augmentation, tu viu? Putz, cara, não falta informação aqui para você ver como é que faz isso. Tá? Beleza, gente? Conseguiram pegar mais ou menos a ideia? Por exemplo, para que serve esse negócio desse data augmentation? Conseguiram pegar a ideia? Tá? É porque que quando você tem pouca, e esse data augmentation você pode usar em duas situações. Quais são? Uma, vamos dizer, as duas classes têm pouquinho, você usa o data augmentation para aumentar das duas. Igual eu falei, se eu a partir de cada uma eu gerar 10, eu vou ter 150 de cada uma. Beleza. Qual seria a outra opção? Eu tenho 300 cachorros e 15 gatos. Ficou desequilibrado, não ficou? Aí eu uso o data augmentation só naquela classe minoritária, que seria do gato, para equilibrar. Aí eu gero mais até ficar com 300 também. Ficou? É outra coisa que você usa esse negócio, para equilibrar. Se tiver muito desequilibrado, lembra aquele negócio que eu falei para vocês da Covid? Porra, tem 1000 dados, 950 sem Covid e 50 só com Covid. Se eu erro todos os que têm Covid, a minha margem de acerto é 95%. Sacou? Então, aí eu balanceio fazendo esse data augmentation, entendeu? Então, é para... Aí, se você fizer isso, até evita essa situação da técnica tentar te enganar. Pô, eu erro todo mundo de um, acerto todo mundo de outro. Eu tenho um nível de acerto de 95%, eu sou o cara. Entendeu? Mas ela está trapaceando. Entendeu? Agora, se você aumenta e fica 300 de um lado e 300 do outro, concorda que você nunca tem como ter 95% de acerto, acertando tudo de um e errando tudo de outro? Não, é impossível matematicamente. Entendeu? É uma forma de você forçar ela a não trapacear. Entendeu? Entendeu? A moral do story? Então, a data augmentation é útil nesses dois casos. Primeiro, se eu tenho os dois, tem pouquinho, ou se eu tenho um que tem pra caramba, tá bom, e o outro tem pouquinho. Então, eu uso data augmentation, esse que eu tenho pouquinho para equilibrar. Tá legal, gente? Bacana aí? Legal. Então, eu vou interromper aqui a gravação. Tá? Então, aí eu vou botar isso aqui também lá no Ava para vocês. Então, por exemplo, um dataset público para vocês, se você não tiver, né, um dataset, como é que você vai fazer? Ó, você entra aqui, botar aí. Precisamos ser inglês, traduzir. Ó, todos os conjuntos têm dataset só de informática, educação, ó, tem por um monte de coisa. Entendeu? Eu quero fazer, sei lá, alguma coisa em saúde. Aí, ó. Se você escrever também, é porque para ele buscar, tá vendo? Como eu botei saúde, ele buscou os que tinha em português. Se eu botasse aqui, peraí, deixa eu... Ué?
Aqui, ó. Se eu botasse aqui health em inglês, né? Aí, ó. Aí ele acha esses de saúde. Putz, olha quantos que tem. Aí tu pode botar a palavra saúde em inglês, aí depois você vem aqui e traduz, ó. Beleza? Aí, ó, olha só. Mercado de seguro de saúde, estudante, saúde mental, blá, blá, blá. Cara, tu pode... Quer ver, ó? Sei lá, imagina um trem aí que você gostaria de trabalhar, para você ver como é que tem aqui, você acha? Música? Tem, quer ver, ó? Vamos botar aqui, ó, music. Aí, ó. Aí você depois, você vem aqui e traduz. Aí, ó. Traduz, filho. Aí, ó, recursos musicais, conjunto de dados MusicNet, classificação de gênero musical. Oi? Oi? Recursos musicais, ó, comentários na Amazon Musical Instrument, resultado de pesquisa de música e saúde mental. Cara, de música, ó, olha a quantidade que tem. Bicho, ó, eu mostrei um só, ainda tem esse outro aqui, o CI, ó, tem diversos datasets público brasileiro, ó. Se tu quiser ver dados do Brasil, tem também, ó. Ó, caso de aposentado, licença de capacitação, papapá, tá vendo? Ele divide aqui por áreas. Ó, tem outro aqui, ó, outro dataset público brasileiro. Se quiser fazer com dados brasileiros. Aqui, ó, tem mais um monte. Tem um outro aqui que eu vou botar também, que é esse aqui, ó. Dados abertos. Isso aqui é um dataset, ó, portal de dados abertos. Cara, tem 12.335 conjuntos de dados, bro. Pelo amor de Deus, cara. Aí, tu entra aqui, ó, pesquisa. Cara, aí, ó, tem indicador de capacitação profissional, indicador sobre certificação de aquicultura, indicador CIPA, integrado de pesca, água para consumo, subvenção de pesquisa, espaço aéreo restrito. Putz, meu irmão, tem coisa. Aí, se você quiser ver alguma coisa, igual, quer ver, igual aqui, sei lá, saúde. Se tiver alguma coisa, tem, cara. Entendeu? Bro, é impossível. Você pode não encontrar um exatamente igual que você quer, mas um parecido, eu dou minha cara para que você não encontre, cara. Porra, pelo amor de Deus, eu vou te mostrar que tem esse mundo de dataset. Cara, será que não vai ter um que te interessa, seja uma coisa que você usa? Não vai, né? Entendeu? Então, olha lá e acha algum que te interessa. Aí eu vou escrever lá, ó, procura lá. Aí você tem que, pelo menos, me dizer isso aqui. Ah, eu vou trabalhar com esse aqui, ó, lista de reprodução da Spotify, que eu quero isso, não sei o que e tal, entendeu? Que a primeira coisa que você tem que fazer é olhar aqui, ó, igual aqui, olha o dado. Ó, sobre o conjunto de dados. Aqui, tá vendo? Ele explica, ó, o que é. Tá vendo? Ó, entendeu? Ele explica para você, né, o que é esse conjunto de dados. Aí tem aqui, ó, baixar. Tá vendo? Esse aqui tem 192 megas, esse dataset. Que, pô, do Spotify deve ter informação a dar um pau nesse trem, né? Tá bom, gente? Aí você olha e fala, não, pô, eu quero fazer sobre isso e tal. Entendeu? Que para vocês já terem uma base. Por quê, cara? Que, cara, concorda comigo que uma disciplina dessa aqui, imagina, vai fazer uma prova. Entendeu? Pô, não dá, cara. E aí é bacana você fazer um trabalho. Se o cara ainda tiver um mínimo de esperteza, se você faz um trabalho legal, a gente pega aqui na disciplina, faz um artigozinho, vai ter a semana acadêmica, não sei se vocês já estão sabendo, e vai ter publicação aí no periódico. Aí, ó,
você já mata uma publicaçãozinha para você, num trabalho feito na disciplina. Você faz uma coisa bacana, cara, é aquela velha história, cara. A oportunidade está dada. Aproveita quem quer, né? For o Zé Moleza, não vai querer. Entendeu? Mas se o cara for mais focado, bicho, aproveita, cara. E agora você fala, não, professor, eu não vou para academia, eu vou para o mercado. Beleza. Cara, mas se você é do mercado, quer ir para o mercado, se eu sou um avaliador e vejo que além da capacidade técnica, o cara tem uma publicação, então eu sei que o cara sabe escrever, ele sabe organizar as ideias, ele sabe levar um trabalho do início ao fim, tem resultado, ele sabe descrever aquele resultado. Entendeu? Cara, se você tem um avaliador que ele tem pelo menos o tique e o teco e os dois conversam, porra, o cara tem uma publicação, eu vou chegar a essas conclusões, né? Como é que você publica um trem que você não sabe escrever, você não sabe conectar as ideias, você não sabe botar os resultados, você não sabe explicar o resultado, você não fez um trabalho do início ao fim? Quem é que vai aceitar uma porcaria de um trabalho desse? Para publicar? Ninguém, né? Concorda comigo? Então, cara, até para quem vai para o mercado, isso é um diferencial, que o cara, você até mesmo, se o cara não notar muito, tu dá logo, não, que eu fiz, porque eu sei organizar as ideias, vamos fazer um resultado e tal. Entendeu? Aí o cara, opa, isso que tem o hard skill, né, que é, eu sei programar. Porra, e o soft skill, cara? Pô, eu sei fazer um relatório, eu sei escrever os resultados. Aí já é diferente, entendeu? Senão, tu nunca vai sair de ser um mero programador. Tu nunca vai sair daquilo ali. Entendeu? Porque depois, quando tu vai, se você não tiver essas soft skills também, como é que tu vai ser um supervisor, um gerente, um diretor, porque você não sabe fazer um relatório, você não sabe escrever, você não sabe organizar as ideias, você não sabe analisar os resultados, você não sabe botar aquele resultado no formato da tabela, um gráfico, alguma coisa que representa. Então, meu irmão, tu vai ficar só no chão de fábrica mesmo, só a vida inteira e não sai daquilo ali. Entendeu? É oportunidade, cara, né? É cada um saber aproveitar. E tem concurso aí, dependendo do concurso, publicação, coisa assim, conta, cara. Dependendo do concurso, tem concurso aí que já conta. Entendeu? Por exemplo, conta como assim? Não se você está aprovado ou reprovado. Conta no desempate. Entendeu? No desempate. Ó, passou aqui uma galera. Pô, eu tenho a publicação. Aí eu ganhei, sei lá, 3 pontos a mais. Cara, dependendo do concurso concorrido, 3 pontos a mais já passa na frente do mundaréu de gente. Entendeu? Porque você passou, outro também passou. Mas como eu, na hora ali de ver essas outras coisinhas, pô, eu tenho publicação. Pô, então você ganhou mais uns pontinhos, você já pulou na frente já de um monte de gente. Tá? É aproveitar a oportunidade, cara, né? Tá? Então, pra gente fazer aí um trabalho. E garanto, cara, que se você fizer um trabalhozinho desse, vai te ajudar demais. Que eu sei que a grande maioria do pessoal que está fazendo TCC1, dependendo da pessoa até TCC2, rapaz, e eu te garanto, a maioria dos alunos de computação não sabe escrever. Não sabe, não sabe. Rapaz, tu olha lá aquela porra, pô, tem introdução, objetivo, caralho, meu irmão, o que eu ponho aqui? Metodologia, o que eu ponho aqui nesse trem? Não sabe. Não sabe, cara. Não sabe o que vai botar ali. Entendeu? Não sabe o que vai botar. Entendeu? Então, se eu nem sei como que eu vou botar em cada pedaço do trabalho, como é que eu vou organizar as ideias? Entendeu como é que é o negócio? Entendeu? Então, que é o bacana. Entendeu? Já vou dar uma dica para vocês. Qual é
Principalmente no TCC2. Tem gente, cara, para mostrar que tem muita página, fez muita coisa, pega tipo aquele referencial teórico, né? Puta, e o cara põe 50 páginas, ou seja, só coisa que os outros fez para trás. Quer dizer, na verdade, muitas vezes a grande maioria nem leu aquelas coisas e só foi pegando de uns lugares de outros, foi copiando e colando lá. Aí quando chega na metodologia, ou seja, o que foi que tu fez? Os resultados experimentais. Quais foram os resultados que você obteve? E análise dos resultados. E conclusão, tem no máximo 2, 3 páginas em cada um. Ah, mas que contribuiçãozinha chulé que foi essa, hein? Muito fraquinha essa contribuição, né? Porque na metodologia, resultados experimentais, a análise desse resultado e a conclusão foi o que tu fez. Quer dizer, a conclusão, o fechamento do trabalho todo. Aí o cara, capaz, tem gente, tipo, igual a conclusão, o cara não chega, tem gente que não põe nem uma página. Não dá, se deu a metade, foi muito. Aí chega a análise, resultado e análise do resultado, uma página, 2. Isso porque no meio o cara ainda botou um gráfico, um trem desse tamanho, que ocupa metade da página. Pô, é aí que a gente quer ver o que tu realmente fez, a tua contribuição. O que tu fez? É que tá ali, metodologia, né? Resultados, análise do resultado e conclusão. Aí o cara vê, se juntar isso ali tudo, se der 5, 6 páginas é muito. Porra, que contribuiçãozinha chulé. Por quê? Porque o cara não sabe nem o que bota ali, não sabe nem o que faz. Entendeu? Então, é importante isso aí, entendeu? Igual eu estava vendo, por que o Google, na casa, contrata PhD, que é o doutor, né? PhD e doutor é a mesma coisa. Tem gente que acha que é outra. Não, é a mesma coisa. O negócio é que em país de língua inglesa, eles põem doutorado, eles escrevem PhD. Em língua latina, se escreve DSC. O que é PhD? Philosophic Doctor. Em língua latina, escreve DSC. Doctor in Science. Né? Mas é a mesma coisa. Tem gente que acha que PhD é um outro trem do outro mundo. Não, bicho. É doutorado. Por quê? Cara, o cara fala, bicho, o cara passa 4 anos num trem e ele tem condições de pegar um trem complicado e levar do início ao fim. Quantas coisas, gente que pega uma coisa mais complicada e fala, não, rapaz, isso aqui não dá para mim, não. Como é que eu não dou conta, não? E larga para lá. Entendeu? Porque você você passa 4 anos limando em cima de um trem e que, teoricamente, tem que ser algo original que nenhuma outra pessoa fez, aí é osso, meu irmão. Tu tem que tirar leite de pedra mesmo para fazer aquele trem, para aquele negócio sair. Né? Então, o negócio é esse. Né? Então, aproveite. Tá, mas eu vou escrever isso lá, eu vou botar esse arquivinho, eu vou botar lá no Ava e lá para vocês também, tá? Para vocês poderem procurar, viu? Como é que faz para procurar, tá? E eu acho que difícil não ter uma coisa que você goste ali. Tá? Difícil. Tá? Ainda mais, pô, esse Kaggle e o CI tem milhares, cara. Milhares, mas põe milhares mesmo. Que esse Kaggle e o CI é usado no mundo inteiro. Então, é gente do mundo inteiro alimentando esse trem aí. Porra, bicho, acho difícil ter alguma coisa que tu não gosta, que não seja de interesse e tal. Muito difícil, tá? Aí pode deixar que eu vou botar isso aqui lá no Ava e escrevo o que eu quero que vocês façam aí. Bacana, galera? Aí eu deixei, bom que eu já deixei isso aqui gravado também, porque, né, já ajuda. E até para ver aqui também, qual era o outro?
Aqui, esse do Data Augmentation, né? Tá vendo? Que, rapaz, você tem um monte aí de opções aí, já tem até explicações aí em Python e tudo mais. Então, não é difícil, cara. Tá? Então, a gente finaliza aí.